volta, vamos falar sobre o Rio de Janeiro, onde quem estava sendo apontado como candidato a vice, né, de Eduardo Paes, era o Pedro Paulo, né, o deputado Pedro Paulo, mas ele desistiu dessa concorrência, pelo menos por enquanto, né? O deputado federal Pedro Paulo, do mesmo partido do Eduardo Paes, os dois são do PSD, ele disse que não quer mais ser considerado como possível candidato a vice nas eleições do Rio. A decisão dele teria sido por conta de uma suposta existência de um vídeo íntimo dele que poderia ser explorado durante a campanha. A informação foi divulgada pelo portal Agenda do Poder, primeiro, né, depois confirmada pelos demais portais. No encontro, Pedro Paulo informou ao prefeito que não poderá participar no processo eleitoral, porque o suposto vídeo poderia vir à tona e seria explorado pelos adversários. Bom, a gente não sabe qual o teor desse vídeo. Raquel, você falou com algumas pessoas ligadas ao Paes e ao Pedro Paulo, né? Olha, Diego, o que eu consegui de informação? Uma fonte minha diz que recebeu uma oferta para assistir esse vídeo há cerca de um mês atrás. Então, esse vídeo está circulando ali no meio político do Rio de Janeiro há cerca de um mês. Essa fonte me disse que recusou, falou: olha, não quero assistir, não vou trabalhar ali para tentar detonar as chances do Pedro Paulo. É um vídeo, pelo que me contaram, de caráter íntimo ali do candidato a vice-prefeito, e ele teria ido hoje, a teor da conversa foi confirmada pelo Eduardo Paes ao Estadão, ido ao Eduardo Paes e dito: olha, não me cogite mais como seu candidato a vice-prefeito, porque esse vídeo pode vazar e eu vou pôr em risco a sua pré-candidatura. Qual é a percepção das minhas fontes que estão envolvidas ali nas campanhas? Principalmente dentro da campanha do Eduardo Paes, que isso pode ser um balão de ensaio. Eles estão testando, colocando a informação para circular antes que ela venha a público, para depois, se isso eventualmente vazar, realmente vier a público, não precisar descartar o Pedro Paulo, que Eduardo Paes não teria ainda descartado ele como a sua possibilidade de vice. Ainda não tem uma percepção formada dentro da campanha do Eduardo Paes a como o carioca reagiria à divulgação desse tipo de vídeo, né? O Eduardo Paes está muito consolidado nas pesquisas. É claro que a eleição não se ganha de véspera, mas ele está ali pontuando no Datafolha 53%. Então, existe uma percepção de que o prefeito não quer desistir dele, não, apesar dele ter se colocado ali à disposição. Então, que seria uma espécie de balão de ensaio. Você solta a informação para depois a notícia ficar meio velha, né? A gente sabe como é que funcionam essas coisas dentro de campanha. E é importante a gente entender no Rio por que esse cargo do vice é tão importante. Você tem ali o PT, o PSB e o PDT disputando esse cargo, todos apoiando o Eduardo Paes, e ele querendo manter esse cargo dentro do PSD, do partido dele. Porque, embora o Paes negue, os planos dele, dada a popularidade que ele tem, são, em 2026, ser candidato a governador. Então, ele deixaria a Prefeitura do Rio para o seu vice. Ele e o Pedro Paulo são amigos de longa data, são muito aliados. Pedro Paulo já foi secretário dele. Então, olha, acho que tem cenas do próximo capítulo aí. Eu não descartaria o Pedro Paulo ainda como vice do Eduardo Paes, não. Exato, lembrando que o Eduardo Cavalieri, que também é do PSD, que é atual secretário da Casa Civil do Eduardo Paes, é apontado como possível substituto, uma substituição interna dentro do próprio partido, sem ter que apelar aos outros partidos dessa composição. Fala, Coach. Raquel, o Pedro Paulo, se eu não estou enganado, ele já teve um problema similar numa campanha de anos atrás, também da prefeitura. Também houve uma denúncia, parece que de violência doméstica, uma coisa assim, e eu acho que ele teve que desistir. Pois é. Nesse vídeo íntimo, você ficou sabendo quem mais aparece no vídeo, quem está envolvido nisso? Olha, Coach, eu tive duas versões para o que teria no vídeo, mas como eu não assisti, eu não vou comentar, porque assim, eu realmente não assisti, então eu não sei se são verdadeiras. E minha fonte também me diz que não assistiu.
Então, também conversei com outras pessoas ali no Rio. Então, são versões que estão circulando. Eu não fico à vontade para comentar porque eu não vi, Não, né? Mas se envolveriam terceiros. que coisa, né? E se é um vídeo de caráter íntimo, né? É uma coisa que, teoricamente, né, não deveria estar sendo usado assim. E se de fato foi usado por uma campanha de algum adversário, queimou cartucho, né? Nem foi inteligente, porque Não, poderia utilizar lá na frente, né? então, também não sabemos, Diego, se foi usada pela campanha de um adversário. A minha fonte, por exemplo, não foi procurada por um adversário. É. Foi procurada por alguém tentando lucrar com o vídeo. Então, a coisa está meio solta ainda. O que eu tenho certeza tem gente já circulando esse vídeo há mais de um mês lá no Rio de Janeiro. Thales. Pois é, a informação que eu tenho é que realmente estava na mão dos bolsonaristas, já estava circulando esse vídeo e que esse vídeo seria usado e por isso o Pedro Paulo desistiu, porque como eles também soube que estaria na mão dos bolsonaristas, e aí essa questão coloca uma questão muito séria, que é o candidato dos bolsonaristas, que é o Ramagem, que é um homem que veio da ABIN. Por isso deu ares de credibilidade à existência desse vídeo. Quer dizer, é uma arapongagem que pegou, teria que estar com esse vídeo na mão, coisa de araponga, né? Da onde surgiu, quem fez o vídeo, não é necessariamente a BIM fez o vídeo, mas o caso é que os arapongas ligados ao Ramagem poderiam ter tido acesso a isso e fez o Pedro Paulo desistir. Ele disse, não, para mim já é verossímil a história. Sim. Fez ele desistir da campanha. É um problema sério, como disse a Raquel, para o Eduardo Paes, porque o Pedro Paulo é o homem que ele queria que fosse governador quando ele sair, se ele ganhando, quando Prefeito, ele saísse para ser candidato a governador. Pedro Paulo seria esse homem. Agora, o Eduardo Paes não tem um outro nome igual ao Pedro Paulo, da mesma confiança que o Pedro Paulo. Mas ele já teve problemas o Pedro Paulo já teve esse tipo de problema, como o coach lembrou, antes, e o Eduardo Paes teve que abrir mão. Thales, mas você sabe que, do meu lado aqui na minha apuração, esse vídeo chegou para fontes que não eram bolsonaristas e repassado por pessoas que não eram bolsonaristas. Então ele está circulando, Não, está circulando no meio político, mas o que chegou para o Pedro Paulo é que assim, os bolsonaristas estão com ele. Partidos querendo Eu sei, essa Raquel. vaga de vídeo. É claro que chegou para você quem não é bolsonarista. Raquel, é claro que chegou para você quem não é bolsonarista, mas o que chegou para o Pedro Paulo é que isso já estaria sendo espalhado pelos bolsonaristas e está na mão dos bolsonaristas, dispostos a usar na campanha contra ele. Por isso que ele desistiu. Se for, está circulando entre meus aliados, eles não vão usar, então tudo bem. O problema dele é que está também na mão dos bolsonaristas e que eles vão usar contra ele. É esse o problema dele. E lembrando aqui, o episódio do Pedro Paulo, ele estava sendo, na época, acusado de agredir a ex-mulher. Isso. Acabou o caso não sendo levado à frente, mas eu acredito que, de qualquer maneira, não sei o que tem nesse vídeo, mas se for de caráter íntimo, não deveria interessar ninguém, não ser o próprio Pedro Paulo quem mais estivesse na imagem. Acho que a questão da violência doméstica era até mais séria, mas nos tempos que estamos, né, a depender do que tem ali, pode ter um impacto eleitoral.